Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou Teofilósofo José Massango, o autor da Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Meu muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem interagir conosco, deixando as vossas mensagens, deixando as vossas dúvidas em torno da temática que iremos abordar no dia de hoje. Meu muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, a todos que estão ligados ao nosso programa através da Star Times, canal 114, e a todos que assistem o nosso programa através da GoTV, canal 92. Hoje tenho dois convidados super especiais que vão nos ajudar a responder algumas questões e também a dissipar algumas dúvidas. Hoje iremos falar do pronunciamento do chefe de Estado, que será daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, que será no dia 27, provavelmente na segunda-feira, para debater em torno da expectativa do Presidente da República. Tenho como convidado GC Maloa, ele que é reverendo também apresentador de TV, que vai nos ajudar a debater em torno desta temática. Tenho outro convidado também que é super especial, ele que é Fernando Chauque, que é pastor, que vai nos ajudar a dissipar e também a responder às nossas questões. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o GC Maloa. Reverendo, saudações. Muito obrigado, Massango, por convidar-nos a esta casa. Quero saudar os caros telespectadores e saúdo também a todos os cristãos, todos aqueles que amam o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa abençoar e que Ele possa nos usar neste momento para a sua honra e glória. Obrigado. E a semana, como é que foi? Está a ser uma semana calma. Estes dias de Covid-19 também não nos permitem muita agitação. Portanto, graças a Deus, Ele tem nos ajudado em todos os sentidos. Obrigado, GC Maloa. E tenho um outro convidado que é super especial, ele que é Fernando Chauque, que é pastor. Fernando Chauque, saudações. Muito obrigado, Massango, mais uma vez pelo convite que me foi formulado. E aproveito saudar a todos os telespectadores da Strong Life. E espero termos esta hora de conversa e debate e também de aprendizado. E agradeço bastante esta oportunidade. Obrigado, Fernando Chauque. Meu muito obrigado a todos que estão ligados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas questões, os vossos comentários em torno da temática de hoje. Será que o Presidente da República, ao se dirigir à nação, deve reabrir os locais de culto, deve reabrir as igrejas? Coloque o seu comentário na nossa página do Facebook, que é Strong Life. Coloque a sua dúvida, porque tenho a máxima certeza que os meus convidados irão dissipar as vossas dúvidas e também irão responder às vossas questões. Reverendo e pastor, no mês de março nós tivemos o pronunciamento do chefe do Estado, onde em algum momento reabriu, como por exemplo as escolas, onde passaram a ter aulas presenciais, começando de primeira classe até 12ª classe. Em algum momento, nessas decisões, nós não tivemos a reabertura dos locais de culto. Como uma pergunta prévia, o que acharam do Presidente da República em torno dessa posição? GC Maló? Estamos a começar mesmo quentes, não é? Bom, eu já tinha feito pronunciamentos à volta deste aspecto em outras situações e não vou fugir daquilo que tem sido a minha visão, que também é a visão do clero desta nação. E quando falo do clero, eu estou a falar dos pastores que estão labutando, que estão trabalhando, que estão no terreno fazendo o seu trabalho de evangelização, pregação da palavra, cuidando de almas e cuidando de várias circunstâncias que têm surgido a nível espiritual. Os pastores, de uma forma geral, e eu em particular, a quem está sendo colocado esta questão,
ficamos de facto, assim dizer, frustrados com o facto do Presidente da República, naquela específica ocasião, não ter mencionado medidas específicas, concretas, com relação à Igreja. E isto é assim porque, se nós olharmos para aquilo que foi o processo de todos os estados de primeiro de emergência que foram anunciados, posteriormente com os estados de calamidade que seguiram, nós verificamos que houve sempre um pressing por parte dos líderes religiosos para que se visse a Igreja como realmente um serviço essencial. E o problema ou a problemática da questão da reabertura da Igreja versus o discurso do Presidente da República tem que ver mesmo com a falta de percepção. Em inglês a palavra é misperception. Misperception do que realmente é a Igreja e de quão essencial é este serviço para a sociedade. E outro aspecto também que podemos verificar neste desenrolar é que quando se fala da Igreja, há uma tendência de colocar todas as vertentes do cristianismo, no caso concreto, porque se formos falar, por exemplo, do islamismo, nós temos duas vertentes, que é a sunita e a xiita. Okay? E maioritariamente os islâmicos aqui em Moçambique são sunitas, não é? Mas no que diz respeito aos cristãos, eles têm uma vasta abordagem, apesar do livro ser o único, mas eles têm uma vasta abordagem da maneira como interpretam ou classificam o mover do Espírito Santo dentro das suas congregações. E estas abordagens vai também definindo a maneira como as igrejas professam o cristianismo. E neste aspecto, pastor Massango, mesmo dentro da mesma denominação religiosa, isto é, se estivermos, por exemplo, dentro de uma Assembleia de Deus, a mesma Assembleia de Deus que está na Baixa, ou que está na Pandora, ou que esteja na Machaquene, ou em outro ponto diferente, tendo o mesmo culto, na mesma hora, ministrado por diferentes pastores, terão uma abordagem diferente em relação a essa ministração, devido ao mover do Espírito Santo naquele lugar. A mesma mensagem entregues a mim e ao pastor Shauk para ministrar, no mesmo dia, provavelmente até no mesmo local, devido ao mover do Espírito Santo em nós, fará com que haja ali uma abordagem diferente, uma manifestação diferente naquele local. E nós percebemos que quando se fala de igreja, coloca-se tudo no mesmo pacote e isso acaba distorcendo aquilo que é a verdade e o conhecimento do que realmente a igreja é. Consequência é que a falta deste aconselhamento adequado ao Presidente da República por parte de quem zela pelos assuntos religiosos e também o fato de se pretender, ao falar da igreja, falar-se especificamente, ou há uma tendência de levar a coisa para o lado provavelmente evangélico da coisa, e não vendo, por exemplo, outras vertentes sincretistas até, porque tem igrejas que fazem uma mistura de Bíblia e tradição, que não são necessariamente cristãos, mas são sincretistas. Temos, por exemplo, a vertente... uma outra vertente que é espírita, por assim dizer, quando falamos de curandeiros, ou quando falamos, por exemplo, no caso de sincretistas, quando falamos dos iones e por aí em diante, tem uma abordagem diferente. O culto é feito na praia, é feito ao relento e por aí em diante. Então, quando nós falamos de culto e quando falamos de abrir, não abrir os locais de culto, temos que ter em conta estas questões todas e, de certa maneira, sentimos que não se teve em conta estes aspectos. O presidente, provavelmente, nesse último pronunciamento, fiquei pessoalmente e também naquilo que eu pude consultar, ficamos com a percepção de que ele não estava preparado para falar sobre a igreja e preferiu
pura e simplesmente se imiscuir, ficou no silêncio, o que na minha opinião até foi pior, porque quando falamos de análise de discurso, e é o que está a pedir para que eu faça, na análise de discurso há uma coisa muito importante. Nós analisamos principalmente o que não é dito. Se alguém chega e fala alguma coisa, faz um discurso, e este discurso é para a sociedade, é para as diversas vertentes desta mesma sociedade, nós olhamos entre linhas aquilo que não foi dito e é nesses aspectos que nós trazemos para análise. No caso concreto, o presidente não falou nada, o que é pior, porque dá aso a vários tipos de interpretação e naquilo que é a percepção do clero em Moçambique com relação a isso, é que não estavam preparados. O Assuntos Religiosos, a Direção Nacional de Assuntos Religiosos não aconselhou o presidente em relação a esse aspecto, ou propositadamente está se preparando alguma coisa e pretende-se que se coloque ainda a igreja no abafo, no silêncio, isolado, para que esse aspecto que está sendo preparado venha no seu devido tempo à tona e encontre a igreja despreparada. Obrigado, reverendo Maloa. Pastor Fernando Chauk, olhando para o pronunciamento do chefe do Estado de março, onde o mesmo pronunciamento culminou com a reabertura das escolas e as igrejas continuaram fechadas, os locais dos cultos continuaram encerrados. Será que a igreja é incluída nas decisões que em algum momento o Estado faz? O reverendo Maloa trouxe para nós praticamente uma aula, uma análise muito exaustiva em relação àquilo que foi o pronunciamento ou o discurso do próprio presidente da República em março. A igreja em Moçambique não é acarinhada. Nós só nos lembramos da igreja quando há uma necessidade, por exemplo, no tempo das eleições, e as igrejas são acarinhadas nesse tempo. Agora, por exemplo, porque o Estado não tem locais suficientes para poder dar face à questão da distribuição dos valores dos 4.700 e as escolas estão abertas, então os locais dos cultos das igrejas são usados como locais para fazer essa distribuição. É de lamentar que temos um governo que não inclui a igreja como um ator principal também, né? Que faz parte das soluções dos problemas que este país tem encarado. É preciso assumirmos que os últimos pronunciamentos do Presidente da República, o fato de ter se colocado a igreja em banho-maria e ter tudo a funcionar, claro que há uma justificativa, mas nós ficamos sem saber os porquês. Eu gostaria tanto que a Comissão Científica desse as caras para, no mínimo, tranquilizar as pessoas, as decisões tomadas. E isso tem sido o que nós vivenciamos até nos hospitais. Às vezes alguém vai, o médico faz as suas análises e dá uma receita e não diz o que é que tem. É preciso que as pessoas saibam por que as igrejas ou os locais dos cultos permanecem interditas. O resto do que nós ouvimos são especulações. Isso não foi contemplado no discurso do Presidente da República. Então, deixa-nos, claro, indignados, mas também temos que nos acostumar que estamos perante uma crítica construtiva. Não estou aqui a apontar apenas o dedo. Estamos a dar uma crítica que é construtiva. É o sentimento que eu, como líder religioso, tenho. E não somos acarinhados, não nos tem como com serviços essenciais. O discurso de igreja como parceiro do governo ficou para trás e neste momento temos o direito de assistir o presidente a dar o discurso sobre algo que nos toca e não falar
nada, não falar de nós, não dizer, olha, nós interditamos os locais de cultos porque, quer dizer, não fez menção de nada. Então, o resto aqui nós só vamos especular. E isso não é bom para o nosso governo. Mas, pastor, o presidente já havia, naquela semana, ele já havia deixado ali alguma coisa no ar. Não sei se lembra que ele disse que alguns líderes religiosos se aproximaram a ele. Isso foi em fevereiro. E falando disso, pastor... E eu já ia chegar aí. Não se pode tomar decisão. Há um problema que nós temos neste país em relação às confissões religiosas. A ideia de querer uniformizar a prática religiosa. E isso belisca, isso destrói esta diversidade da prática religiosa. O governo não pode ter ações que visam uniformizar, porque aí toma decisões em função de um grupo de pessoas. Então o governo tem uma religião, deixa de ser laico e também tira a liberdade religiosa que nós temos e que também é garantida pela Constituição da República. Primeiro é essa questão de uniformizar. Se alguns líderes que foram ter com o Presidente da República de facto viram que era necessário encerrar os locais de cultos, eu penso que eles não podem, de maneira alguma, não têm esse direito de uniformizar e padronizar aquilo que é o seu ponto de vista. Existem igrejas durante o estado de emergência, até no estado de emergência, estado de calamidade, que decidiram que não vão abrir porque não era, sob ponto de vista logístico, não era viável. Não era viável abrir o local do culto para uma igreja que tem 3.000 membros e abrir o local do culto apenas para 50 pessoas. Mas isso não quer dizer que a igreja que tem 20 pessoas tem que ser obrigada a fechar porque uma igreja... Isso chama-se uniformizar. Então, é essa posição que o governo deve... Eu penso que a nova geração precisa de trabalhar para lidar com a questão de, a politização das confissões religiosas. 2, a ideia ou a tendência de uniformizar as práticas das confissões religiosas. Porque não se pode, de maneira alguma, colocar tudo como se fosse farinha do mesmo saco. Obrigado, pastor Fernando Chauk. Reverendo, olhando também para o discurso do chefe de Estado de março, em algum momento o Presidente da República falou da auscultação que houve. Há pastores que falaram com o Presidente da República e aconselharam a encerrar os locais de culto. O que tem a dizer em torno desses líderes religiosos e qual deve ser e qual é o papel do Conselho Cristão em Moçambique? Bom, o mais interessante no meio disto, né, é que esses líderes depois a gente não os conhece, a gente não vê a cara deles, não é verdade? Um dos aspectos que faz de nós, isto é muito importante que as pessoas aí em casa percebam, uma das coisas que faz de nós pastores, líderes, reverendos, evangelistas, presbíteros e por aí em diante, é o fato de falarmos a verdade. A frontalidade, a verticalidade é uma das características de um homem de Deus. Nós somos guiados, teleguiados pela nossa consciência conectada àquilo que é a vontade de Deus. Isso é o que faz de nós profetas nesta nação. Nós falamos aquilo que Deus nos manda falar. É por isso que antes de começar este programa nós oramos, não é verdade? Que é mesmo para invocar a presença de Deus aqui, que não seja o Maloa falando, mas que seja o Espírito de Deus falando através do Maloa. Então é importante que a liderança, havendo líderes que têm este privilégio de sentarem com o presidente, que possam dar as caras, que possam, aquilo que dizem ao presidente da República ou a qualquer outro líder, que possam depois dizer às câmeras, que possam aparecer e a gente possa conhecer. Porque a questão que nós colocamos nessa altura foi: quem foi esse líder que disse ao presidente que as igrejas não podem ser abertas? Por quê? Porque se a gente sabe quem é,
a gente depois vai ter com esse líder e vamos abrir a Bíblia para ele. Se for um cristão, no caso concreto, nós vamos mostrar, porque nós somos guiados pela palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Nós vamos discipular esse homem. Porque pode ser um líder caído. O fato de você ser um líder religioso não significa que você está alinhado à palavra de Deus. E a igreja, ela tem autoridade. Quando falo de igreja, digo qualquer pastor nesta nação tem autoridade espiritual para vir ter comigo ou com qualquer que for o líder religioso e repreendê-lo de acordo com as Sagradas Escrituras se ele não estiver a agir de acordo. E é este o papel que o conselho cristão deveria ter nesta nação. Estamos a falar de conselho, estamos a partir do princípio que estes são assessores para a área cristã. A questão de conselho não é não é uma questão de hoje. Isto já vem da Bíblia. Os líderes, reis e outros na Bíblia tinham um conselho, alguém que consultavam para questões que têm que ver com o Altíssimo. E estes homens eram homens divinamente inspirados. Nabucodonosor consultou o seu conselho religioso. Na altura não era da Daniel, mas ele tinha um conselho religioso quando teve um sonho que lhe deixou apoquentado, não é verdade? Quando no fim apareceu Daniel para dar interpretação, porque o seu conselho religioso não conseguiu se conectar a Deus para dizer a Nabucodonosor, que foi um dos maiores reis que existiram naquela época, não conseguiram interpretar aquilo que estava no seu âmago. Logo, o papel do conselho cristão, que é a pergunta que está aqui a fazer-me, é se conciliar as Sagradas Escrituras. Esse deve ser o papel do conselho cristão. Olhar para a palavra de Deus, ela é que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, não é verdade? A fim de que o homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra. O papel do conselho cristão frente à sociedade, não vamos falar aqui apenas das autoridades, mas frente à sociedade, é realmente, ou deveria ser, o de mostrar a esta sociedade qual é o padrão bíblico das coisas, o que a Bíblia diz em relação aos assuntos. Eu, quando vou à televisão, quando vou aos programas, etc., eu não estou aqui para falar aquilo que eu penso, até porque se eu falasse aquilo que eu penso, talvez eu seria um pouco mais brando em relação a alguns assuntos, mas este não é o propósito do homem de Deus. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus pensa. Okay? E infelizmente o que nós temos encontrado no Conselho Cristão, e é por isso provavelmente que muitos não se identificam com o Conselho Cristão, eu sou uma dessas pessoas que não se identifica com o Conselho Cristão, posso dizer aqui claramente, e o que faz com que não me identifique com o Conselho Cristão é que sempre que me aparece alguém do Conselho Cristão para falar de assuntos que têm que ver com o cristianismo, pura e simplesmente vejo que estes estão a leste daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Obrigado, reverendo. Pastor, na altura ou no tempo que a igreja foi autorizada a retomar os cultos, tendo em conta as regras, as normas que foram estabelecidas, como, por exemplo, sem a presença de crianças, mulheres grávidas. Olhando para essa situação, será que hoje há indício de que a igreja, em algum momento, foi o foco da transmissão da Covid-19? Do que eu sei, nunca ouvimos, nunca nos foi apresentado em público um estudo ou uma pesquisa feita que mostra que os locais de cultos são propensos para a propagação de Covid-19. Mas tenho notado que as decisões tomadas criam uma crença nas pessoas de que a igreja ou o local de culto... aliás, alguém falou que o vírus é crente, não é? Porque o vírus você não pode ter na barraca, no supermercado, mesmo nas paragens onde não respeitamos o distanciamento, nem no transporte público, que é o que é, todo mundo sabe, nos restaurantes, até nas festas que são dadas principalmente pela gente de elite, como temos acompanhado,
Covid-19 não pode estar nesses locais, só na igreja. Então, não sei se houve um estudo, nunca nos foi apresentado um estudo. Ouvi ontem, numa reunião, um elemento do governo a dizer que, em parte, as igrejas partilham de uma culpa pela decisão tomada de encerramento dos locais dos cultos. Eu fiquei indignado, porque, do que eu sei, as fronteiras foram abertas em dezembro, a segunda vaga de Covid-19 veio da África do Sul, tivemos tudo aberto, festanças e etc. Portanto, isso não aconteceu nas igrejas. Não há uma pesquisa que mostra isso. Só para lembrar, há muitas igrejas que não conseguiram reabrir durante aquele período em que o presidente havia dado exceção para as igrejas poderem abrir, por falta das condições que foram impostas. Para uma igreja poder funcionar, tinha que respeitar o distanciamento de 2 metros, tinha que ter álcool gel em estoque, sabão em estoque. Inclusive, as igrejas foram exigidas a ter máscaras para pessoas que poderiam eventualmente aparecer na igreja sem a máscara. Eu me lembro que a igreja tinha que apresentar uma sala de espera para as pessoas que pudessem apresentar sintomas, ou seja, uma temperatura anormal. Igreja, tudo isso para a igreja poder reabrir. Tinha que ter 2 casas de banho convencionais, tinha que ter água corrente, etc. E todas as igrejas que reabriram, de facto, reuniam essas condições. Portanto, não se pode hoje dizer que o presidente da República tomou uma decisão de voltar a fechar os locais dos cultos por conta de algumas igrejas. Então, se existem essas igrejas, também são identificáveis. O governo dispõe de recursos e ferramentas e força suficiente para dar face aos infratores. Não pode penalizar a igreja em Moçambique por causa de um punhado de pessoas que cometeram alguma... Afinal de contas, temos pessoas hoje que respondem por conta de cometer os crimes e etc. Não procede isso. Não podemos aqui dizer que as igrejas foram fechadas porque algumas igrejas... Quais essas algumas igrejas? Então estão identificáveis essas algumas igrejas. E por que não lidar com essas algumas igrejas? E é por isso que eu volto a repisar que Moçambique, nós, jovens, vamos perder uma oportunidade de mudar o paradigma de relação confissões religiosas e o governo, pelo fato de estamos inseridos a um sistema politizado, sistema religioso politizado. E, em segundo lugar, há uma tendência, quando se aborda questões da religião em Moçambique, de uniformizar e generalizar. Do que nós sabemos, o presidente da República disse que um grupo de líderes aproximaram a ele, não houve auscultação, um grupo de líderes. O presidente da República reúne com 16 líderes, do que nós sabemos, o grupo de 16. Mas quando chega o tempo para quererem voto, reconhecem a existência deste mosaico religioso que nós temos aqui. Você vê a Frelimo, as brigadas da Frelimo entram nos bairros, reúnem com os pastores, falam com os pastores, mas quando chega o tempo para tomar decisões que lhes toca, tem um grupo privilegiado. Então, há uma tendência de politizar, ou seja, as confissões religiosas estão politizadas. E, em segundo lugar, há uma tendência de uniformizar as confissões religiosas. Não pode ser assim. É preciso que se liberte a igreja em Moçambique e que se permita que a igreja tenha o seu espaço sem interferência política e sem interferência do governo. Até porque o nosso governo é laico. Significa que ele não pode interferir na forma como nós ou como as confissões religiosas devem ser e estar. O governo deve interferir quando há crimes, quando há questões que saem da linha de uma confissão religiosa.
Essas burlas, até que temos instrumentos agora, o Código Penal, esses que andam a burlar pessoas, vender as bênçãos, o governo tem capacidade para prender esses indivíduos, não paralisar a igreja. Agora, deixa-me só para terminar minha abordagem em relação a isso. Fechar os locais dos cultos, e há muitos ímpios aí que dizem que a igreja não precisa de local do culto porque pode adorar onde está. São pessoas que não cultuam. São pessoas que não entendem o que é a comunhão. São pessoas que não vão à igreja nenhuma. Usam achômetro para definir ou para ditar os ditames de uma coisa que eles desconhecem. Não funciona assim. O local do culto não é a igreja, mas é onde a igreja se reúne. Quando você fecha o local do culto, você fragiliza a igreja. Com a igreja fragilizada neste país, nós continuaremos sem paz, continuaremos... Olha, se nós estivéssemos com a igreja forte em Moçambique, os jovens que estão sendo aliciados hoje para o terrorismo, seriam eles hoje a dizer: nós defendemos a nossa pátria. O que nos faz ficar furiosos e até chamar desta decisão uma decisão incoerente é porque a igreja é o único lençol para a moral, é o último reduto para uma nação consciente que teme a Deus. Então não se pode fechar a igreja ou os locais dos cultos e trazer esses argumentos desses ímpios, dizer que fechamos a igreja para apertar o bolso dos pastores. Eles conhecem quem são esses pastores comerciais. Eles sabem quem são esses pastores que comercializam o evangelho. Que não se uniformize isso. É preciso voltarmos a esta questão. Precisamos que o governo respeite a igreja e que não se politize as confissões religiosas do nosso país e que não venham com tendências de uniformizar. Deixa o mazione ser mazione, deixa o curandeiro ser curandeiro. Se você quer transformar um curandeiro, então o governo deve escolher uma religião. E eu posso aconselhar que escolha a religião cristocêntrica, que é ela que tem esse poder de transformar. Se já transforma os delinquentes, se já transforma os assassinos, etc., pode também transformar esses outros que aparecem por aí e fazem mau uso da religião. Caso contrário, não pode querer uniformizar a prática religiosa. Não funciona. Escuta, obrigado. Só aqui quero pegar assim essa deixa que o pastor Chauk deu aqui. A igreja, ela não pode ser e nunca será informal. Okay? Não existe igreja informal. A igreja, antes de ser uma instituição terrena, é uma instituição divina. Também verificou-se nessa altura uma tendência de dizer que vamos abrir as igrejas que estão devidamente registradas. Biblicamente falando, isto não existe. Não é igreja ilegal. Okay? Não existe uma igreja ilegal. Porque quando estiverem 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus, Jesus está no meio dessas pessoas. Amém. Ademais, a Constituição da República me dá a liberdade de cultuar. Eu tenho esta liberdade de dizer que eu quero cultuar onde tiver 5, 10, 15, 20 pessoas. Okay? Então nós não podemos criar um governo que vai perseguir igrejas porque elas não têm documento. Seria a mesmíssima coisa que perseguir, por exemplo, aquela senhora que está no mercado vendendo tomate porque não foi ao baú fazer o registro do seu negócio. Tá entendendo? O contrário é que deve ser feito nesta nação, que é incentivar aqueles que se dizem ou que são ditos informais para se regularizar. E como é que se faz isso? Facilitando todos os procedimentos. Como se faz com E não criando 2.000 assinaturas, 3, 4, 5.000 assinaturas e por aí em diante. Escuta, há um livro muito bom escrito por Max Weber, Ética Protestante. Por favor, leiam, vamos lá ler livros, né? Max Weber, ele escreve sobre isso e ele faz uma análise da época em que a Europa mais desenvolveu. E o Max Weber, economista, ele diz que
depois de ter feito as suas pesquisas e por aí em diante, e com dados e tudo mais, ele escreve, esse livro é um clássico de economia. Ele escreve no seu livro Ética Protestante que o período em que a Europa mais desenvolveu foi na altura do evangelismo protestante e principalmente calvinista. Está lá. E são dados. No período em que a Alemanha, a França, a Itália, por aí em diante, houve aquela avalanche de pregação, aquele mover de Deus, as igrejas wesleyanas, Charles Wesley, o Calvino e por aí em diante começaram a pregar a palavra. Foi o período do iluminismo. Foi o período em que a Europa mais desenvolveu. Foi o período mais próspero da Europa. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos. Quando houve aquela vaga de imigrantes, de puritanos para os Estados Unidos e por aí fora, os ingleses, quando chegaram na América do Norte, a primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Implantar igreja. Foi a primeira coisa. E nesse período, foi o período em que os Estados Unidos mais desenvolveu. Os Estados Unidos está a ter problemas agora de criminalidade, de prostituição, está a ter problemas agora de liderança, estas coisas de negros mortos por cima de joelhos das pessoas e por aí em diante, pura e simplesmente porque retiraram a Bíblia das instituições de educação. Obrigado, Reverendo Maloa. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem continuar a interagir conosco, deixando os vossos comentários, as vossas questões, as vossas dúvidas, porque tenho a máxima certeza que os meus convidados especiais de hoje irão responder as vossas questões e também irão dissipar as vossas dúvidas. Para já, iremos conferir um breve intervalo, voltaremos no piscar do olho. Outeca. Prestamos serviços de corte de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da Rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. You, na GoTV, tem o melhor da TV digital. Liga-te já por apenas 1.299 meticais e assiste o melhor da TV digital. Desfruta dos melhores canais locais e internacionais, canais infantis, canais de desporto, canais só de novelas e muitos canais de filmes e séries. A GoTV é a tua melhor opção para migração digital. Liga-te já e desfruta tranquilamente de um mês inteiro de entretenimento para toda a família, sem saíres de casa e sem preocupações. GoTV, vais amar. Voltamos com o programa Hora do Debate. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times e também através da TV Cabo e a todos que acompanham o nosso programa em direto da nossa página do Facebook, Strong Life. Continuem interagindo conosco, deixando os vossos comentários, as vossas mensagens em torno da expectativa do Presidente da República, que daqui a alguns dias irá se dirigir à nação. O que acham? Será que o Presidente da República irá reabrir as igrejas ou não? Deixe os vossos comentários. Será que o Presidente da República deve reabrir as igrejas ou não? Deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. Deixe a sua questão na nossa página do Facebook. Tenho a máxima certeza que os meus convidados especiais de hoje irão responder às vossas dúvidas. Volto com o Reverendo Maló. Reverendo, temos aqui um comentário do historiador Egidio Vaz, que diz que os pastores das Igrejas Unidas ameaçam fazer manifestações se o Presidente da República não reabrir as igrejas. O que tem a dizer em torno dessa observação? Eu acho que o comentário dele foi que os pastores
estão pressionando para a reabertura da igreja porque estão sentindo um certo aperto financeiro, não é isso? Acho que foi nesse sentido que ele colocou. Ele colocou que alguns pastores, porque já não têm ou já não são cobertos pelo dízimo e pelas ofertas, Não estão a receber neste exato estão a momento. receber neste momento, estão pressionando o presidente ou o governo para a reabertura das igrejas. Eu quero dizer que este assunto é muito mais profundo do que foi colocado, não é? E provavelmente a pessoa que fez esse comentário, ele deve ter muito mais cuidado, principalmente quando ele quer entrar para esta área eclesiástica e quer opinar sobre isso. Eu acho que o problema de queremos fazer marketing, e principalmente marketing político, dando opinião em relação a tudo que aparece, muitas das vezes nos faz cair no ridículo, não é? É ridículo alguém pensar que porque o local do culto está fechado, os dízimos e as ofertas não estejam a fluir dentro da casa de Deus. Mas isto também acho que tem que ver com a percepção do que isto é. Porque muitas pessoas não sabem o que é o dízimo e o que são as ofertas. Não é? Para já, o que é dízimo? O que é oferta? Era muito vasto dar uma explicação sobre isto aqui, mas eu vou tentar, de forma resumida, dizer que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que um crente recebe devolvendo a Deus. Por que o termo é devolvendo? Porque para quem é crente, ele parte do princípio que tudo aquilo que ele ganha é graças a Deus. Então ele devolve estes 10% como maneira de mostrar sua gratidão e também cooperar com a obra da qual ela faz parte. No entanto, o dízimo, ela foi instituída muito antes mesmo de ser uma lei. Ela foi instituída no antigo, ela aparece com Abraão, antes mesmo de ter sido plasmado por Moisés na lei. Abraão, ele devolve o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, que é um protótipo de Jesus. E depois nós vamos aprendendo mais adiante que, instituindo o dízimo através de Moisés, todo o povo de Israel dava o dízimo aos sacerdotes, e os sacerdotes, por sua vez, também tiravam dízimo para o sumo sacerdote. Isto quer dizer que até os próprios pastores são chamados pela Bíblia a dizimar. Dízimo não é uma questão de crente apenas. Eu sou pastor e eu dizimo. Aliás, eu vou muito mais além do que o dízimo. E posteriormente, nós percebemos pelo livro de Malaquias, que faz uma explicação espiritual em relação ao que o dízimo é, e percebemos que esta relação entre o homem e Deus encontra uma cobertura espiritual e proteção, até porque o próprio Deus, em Malaquias capítulo 3, ele diz: me provem, ou testem-me. O único momento que Deus diz para alguém provar a ele é exatamente nos dízimos e nas ofertas, não é? Porque a Deus não se pode provar, Deus não se pode tentar, mas na questão do dízimo ele pede para que se faça isso. O que significa que, de facto, para quem é dizimista e entende o processo todo que envolve isso, sabe que de facto há uma bênção por detrás disso e faz de todo o coração. No entanto, não pode ser dizimista uma pessoa que não vive a palavra, que não esteja santificada, que não seja fiel a Deus. Porque Deus também não recebe dízimo de uma pessoa que não percebe, que não entende, que não esteja realmente vinculada à sua palavra. No entanto, quando nós entramos no Novo Testamento, nós não encontramos lá uma passagem específica que vincula esta questão do dízimo, mas nós encontramos entre linha Deus abrindo as comportas da bênção para que todo aquele que realmente assim o quer fazer, o faça, mas vá muito mais além. O que nós estamos a dizer, o que eu estou a dizer em outras palavras, é que no Novo Testamento nós não nos cingimos apenas no dízimo, nós vamos muito além do dízimo, até porque a própria palavra diz que nós temos que fazer muito mais que os fariseus e os doutores da lei. Os fariseus e os doutores da lei eram dizimistas seríssimos em relação a isso. Nós que vivemos pela graça, nós vamos muito além do dízimo. Mas se você para no dízimo e se coaduna com isso, já está de bom tamanho. Em poucas palavras é isso. Mas, com relação a esta questão se os pastores estão apertados porque o dízimo não está sendo dado e por aí em diante, ele citou
quando falou sobre isso, ele citou a igreja anglicana, a igreja católica. É importante entender aqui que a igreja católica, a igreja anglicana, antes de ser, eu vou colocar isto de forma muito direta, antes de serem igrejas, são instituições. E antes de serem instituições, eles são um governo, eles têm uma cobertura estatal por detrás. A Igreja Católica temos o Estado do Vaticano, a Igreja Anglicana nós temos a Inglaterra. A Igreja Católica, por exemplo, ela enriqueceu muito durante o período ou a Idade Média com as indulgências. Cobrava-se na Igreja Católica para a confissão de pecados ou perdão de pecados. Isso aí é conhecido, é histórico, ok? Há um processo de acumulação de capital que estas igrejas foram fazendo e muito desse processo aconteceu até de maneira antibíblica. Tanto que líderes destas congregações têm vindo a público de quando em vez para pedir perdão de coisas ou de atrocidades que aconteceram neste processo. Okay? No entanto, a igreja, vista sob o ponto de vista bíblico, ela é uma associação de pessoas, não uma instituição. Se tu passas por um determinado local e veja ali escrito igreja, fogo do poder do Espírito Santo, a igreja não é aquele nome que está ali. Isso tem que estar muito bem claro. A igreja é o corpo de Cristo. É por isso que, sendo eu, por exemplo, pastor, eu posso entrar em qualquer que for a igreja, ok? E ministrar nesse sítio. É por isso que eu tenho convites. Vou para ali, vou para colar, oro com aquela pessoa, alguém vem ter comigo, eu ajudo e tudo mais. Mas se verificares bem, ok? Tu não entras para ministrar. Eu não posso entrar para ministrar na igreja católica. Eu não tenho espaço para fazer isso lá. Não tenho espaço para fazer isso na igreja anglicana. Provavelmente metodista, não sei se podem me deixar também entrar lá, mas tem critérios que estão acima dos padrões bíblicos para eu poder entrar e ministrar nesse local. São instituições com esta cobertura. Deixa-me só terminar meu fio de pensamento, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte: estas instituições, ok? Eles drenam financiamento a estas igrejas. É por isso que eles têm salário lá dentro. Mas os pastores, que também é um trabalho que é feito com dignidade e por em diante, muitos destes pastores, eles não têm de fato um salário como tal. E se tem este salário, é fruto daquilo que os membros daquela congregação veem como necessidade para apoiar este homem de Deus que não faz mais nada, mas está ali no terreno trabalhando e labutando para os mesmos. O que eu quero dizer é que é lícito, sim senhora, que a congregação cuide do homem de Deus. Se este homem de Deus cuida muito bem das suas ovelhas, é um sinônimo de gratidão. Eu meço a qualidade de uma igreja a partir da maneira como esta igreja cuida do seu pastor e meço a qualidade do pastor pela maneira como as suas ovelhas se apresentam. O que eu estou a dizer é que se as ovelhas são prósperas e tudo lhes corre bem, é porque tem alguém lá que está cuidando muito bem e vice-versa. Dá para entender o meu ponto de vista? E como estava a interromper, eu vou parar por aqui. Pastor João, talvez queira acrescentar mais alguma coisa. Obrigado, reverendo Maló. Pastor, na mesma ótica, o padre anglicano advoga que já era tempo, com o encerramento das igrejas, a igreja deve deixar de depender do bolso do crente. E a igreja deve procurar um meio sustentável. Qual é a sua opinião não está em torno a disso? dizer a igreja. Está a falar dos ministros de culto. Eu acompanhei. Os ministros dos cultos é que são a conversa neste momento quando está-se a falar de recursos. Eu queria pedir, se quiser, uma oportunidade de vir só para falar sobre os pecados cometidos em termos ministros de cultos que não são assalariados. É antibíblico um homem de Deus, um servo de Deus que serve não ser assalariado. Aquelas pessoas, eu não sou assalariado, e é antibíblico.
Irei aspas. Entende? É um pecado a congregação não cuidar do seu líder. Foi instituído por Deus. Estás a entender, né? Eu já vi pessoas, é por isso que estava a dizer que gostaria de ter um tempo. É antibíblico. A posição aqui que eu respeito muito bem, é uma posição, primeiro, antibíblica, e em segundo lugar, revela o ângulo em que ele se encontra no que diz respeito à sua visão da igreja. Exato. A visão dele da igreja é a mesma visão mundana. Esses homens que saem, que têm oportunidade de falar sobre a igreja e desconhecem o que é uma igreja, são eles que têm essas... E a maioria deles nem vão à igreja. Mas este é um padre, acredito eu, que não precisa, de facto, de... Quem é padre? Esse que falou de que já era tempo. Não precisa, porque se fores a olhar, a igreja anglicana, ela é mãe de missão integral. Que é por isso que eu disse que temos que ter tempo para falar. A missão integral é um conjunto de atividades sociais protagonizado pelas confissões religiosas. Mas isso não é evangelho. O evangelho continua a ser pregar a palavra a toda criatura. A missão integral é qualquer associação pode fazer, qualquer organização pode fazer. A igreja onde eu estou, apesar de não ser uma igreja grande, alimenta cerca de milhares de pessoas e coloca de volta à escola milhares de crianças anualmente. Isso é missão integral, mas não deixamos de cumprir com o papel. A missão de uma igreja cristocêntrica é todo crente pregar todo o evangelho em todo o mundo para toda criatura. Essa aqui é a missão de uma igreja. Agora, a visão que ele tem é a mesma visão que o historiador Egídio Vaz apresentou, que os pastores são famintos. Eu gostaria de lhe convidar a um jantar. Deus sustenta os seus filhos. Deus sustenta os pastores. Deus sustenta a igreja. Deus não é dependente de dízimos e ofertas para cuidar de nós. Deixa-me só falar uma coisa que vocês não sabem sobre Deus. Deus tem fontes inesgotáveis de recursos para cuidar de todas as pessoas que nele creem. Eu vou repetir. Deus não depende de dízimos e ofertas. Para cuidar da gente. Muito verdade. Talvez vou usar esse termo para poder entender. O problema de não conhecer Deus, de não conhecer a igreja, de não conhecer os princípios, a dinâmica de uma igreja, é que faz com que muita gente por aí pense que a igreja precisa de reabrir porque os pastores estão com bolsos furados. Eu tenho um recado. É verdade. A igreja precisa de nunca fechar, mesmo sem dinheiro. Porque nós não sabíamos que vocês pensam que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por causa de dízimos. Deus enviou seu Filho único Jesus para morrer na cruz para salvar a humanidade, para resgatar o homem da perdição eterna. Nós não pregamos por causa dos dízimos e ofertas. Pregamos porque há uma missão dada por Deus para a igreja. Exato. Toda a igreja, por mais grande que seja, que não prega o evangelho da redenção, que recolhe dinheiro das pessoas, que vive como se fosse uma instituição qualquer, mas que subtrai o evangelho em detrimento de fazer negócio, comercializar o evangelho, não é igreja de Cristo. Exato. Deixa de ser igreja de Cristo justamente porque ela abandonou os princípios divinos. Agora, um historiador que não é crente, talvez, e se é crente, talvez o outro problema de Moçambique que eu quero desafiar os jovens: vamos pregar exaustivamente Jesus Cristo para Moçambique. Os moçambicanos não conhecem Jesus, conhecem seus pais espirituais. É por isso que a maioria desses... Conhecem os dogmas, conhecem a religião. Conhecem a religião. É por isso que a maioria desses jovens que andam por aí, os tais famintos do que eles se referem, ainda também não foram convertidos. Nós não estamos aqui para brincar.
Exato. Estamos aqui para dizer que é imperioso que a igreja esteja ativa. Olha, com a igreja fragilizada, locais de cultos fechados, o crime está a crescer, a violência doméstica está a crescer e muitos outros problemas. Mas mais do que isso, ter a igreja, tentar parar a igreja é igual sufocar os pulmões de uma pessoa. Uma nação com a igreja fechada é como um homem com pulmões que não estão a funcionar, não respira. Porque a igreja, você não sabe o que é a igreja. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. A igreja tem um dono chamado Deus que está assentado no trono. A igreja é um governo de Deus que está aqui misturado com esses governos daqui da terra. É por isso que a igreja, em tudo que está a acontecer aqui, a igreja continua sendo a autoridade para levantar a voz e parar. Nós somos e embaixadores, autorizar. somos embaixadores. Não sei se A vocês Bíblia entenderam o que eu diz, estou a dizer. somos embaixadores. Moçambique precisa de conhecer a igreja. Parar de confundir a igreja com as baracas. Parar de pensar que os pregadores do evangelho são baraqueiros, estão à procura de dízimos e ofertas. Olha, o indivíduo que transforma um delinquente, um traficante, acha que ele não teria capacidade para trabalhar. Você me chamou às 12 aqui. Entende? Você me chamou às 12 aqui. Estou aqui a falar como Deus quer que eu fale. Está entendendo? Você pensa que os homens que Deus levantou, que nós sufocamos com nossos dogmas, e agora com as novas leis que nós estamos a criar para sufocar a igreja. A igreja é uma autoridade espiritual. A igreja. O que o diabo está a fazer através do governo, através desses líderes religiosos que desconhecem, que entendem que é preferível ignorar aquilo que é o projeto de Deus para esta nação. Eles estão bem porque eles não sentem falta do culto. Eles não sabem o que é isso, levar alguém para Deus. Eles nunca foram ajoelhar para adorar a Deus. Não choram nos seus quartos de oração. Olha, não sabem o que é entrar no quarto. Nunca recebeu o fogo do Espírito Santo que caiu sobre eles. Você espera o quê de uma pessoa que ajoelha para passar? Acha que essa pessoa vai levantar e se diz pastor? E se diz pastor? Sim, pastor Saúco, para terminar. Não, espera aí, pastor Massango. Espera aí, olha, isto é muito profundo. Isto é muito profundo o que está sendo dito aqui. É importante. A igreja não pode ser dita o que fazer, o que deixar de fazer por indivíduos que nem sequer conhecem a Cristo. Olha, se ele conhecesse a Cristo, ia dizer é antibíblico fechar a boca de Deus. Porque quando você fecha a igreja, você fecha a boca de Deus. Olha, quando você fecha a boca de Deus, você abre para todos os demônios que estão a destruir esta nação. Nós estamos acima de 20 anos sem paz neste país. E temos uma instituição religiosa politizada. Obrigado, pastor Saúco. Obrigado. Reverendo, últimas considerações em 30 minutos, em 30 segundos. É só tens que nos trazer de volta. Está bem. Últimas considerações. Mas enfim, o que eu estava a dizer, para o que eu continuar queria dizer aqui é o seguinte: nós entendemos que de facto haja aqui uma e outra vertente de pastores, falsos profetas e por aí em diante, que estão desvirtuando aquilo que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos sair do padrão bíblico, porque uma e outra pessoa estão a viver uma vida devassa, uma vida fora daquilo que são os padrões bíblicos. Nós somos cristocêntricos, nós nos guiamos pela palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus quer que a gente faça, a gente faz. Não vamos sufocar toda a igreja, porque uma e outra pessoa, porque houve um comentário também que veio no Facebook, alguém dizia, mas então como é que um pastor com pessoas famintas tem um carro de $30 mil ou $50 mil? Ei, não é meu assunto esse, ok? Não é meu assunto esse. Vamos. Exatamente. Para terminar, para terminar em 30 segundos. Eu quero dar glórias a Deus por nos trazer aqui a Strong Life e falarmos sobre aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é aquilo que é o padrão bíblico para esta nação. Quero terminar mesmo proferindo bênção para Moçambique.
Bênção para o Presidente da República, Sua Excelência Felipe Jacinto Nunes, que Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração e o seu espírito, e a todos os governantes, todos os ministros, todos aqueles que estão trabalhando arduamente para esta nação. Eu profiro bênção em nome de Jesus. Quero também proferir bênção aqui para os nossos militares que estão neste momento em Cabo Delgado, que Deus possa lhes guardar. Ele é o Senhor dos Exércitos, que Ele esteja convosco, vos protegendo e guardando, para que esta nação, de facto, possa cumprir com aquilo que é a vontade de Deus, ser uma nação próspera, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Reverendo Maló. Obrigado, Pastor Fernando Chauque. Após o pronunciamento do chefe de Estado, voltarei com o Pastor Fernando Chauque e com o Reverendo Gessi Maló para falar em torno do pronunciamento do chefe do Estado. Eu sou o teofilósofo José Massango, autor da Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Voltarei com o programa Hora do Debate. Fique em casa, previna-se da Covid-19. Deus abençoe.